Olá, olá, galerinha do bem, como é que está você, meu querido aluno do nono ano? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja bem, você e sua família. Estamos de volta para mais uma aula de história, dando sequência ao assunto da aula passada, que foi a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Hoje estaremos trazendo a segunda parte desse assunto, tá bom? Então convido você para mais uma aula. Só para a gente pontuar algumas coisas da aula passada, né? Só para lembrar, estamos estudando a Primeira Guerra Mundial, guerra esta que aconteceu do ano de 1914 a 1918, um dos grandes acontecimentos da história mundial, né? Inclusive triste, talvez seja uma dos acontecimentos históricos mais terríveis que nós já tivemos, tá certo? A gente viu que para começar essa guerra tivemos certas rivalidades imperialistas, né? Os grandes impérios estavam se articulando, estavam se preparando, queriam expandir seus territórios, seus domínios. E neste período que veio chamado período pré-guerra, nós estávamos vivendo, quando digo nós, a raça humana, mas especificamente a Europa estava vivendo aquele período chamado de Belle Époque, da Bela Época, com os desenvolvimentos econômicos, com os desenvolvimentos científicos, tecnológicos. Era aquela paz, né? Só que era aquela chamada paz armada. Era o mundo todo se preparando às escondidas. Eu posso dizer, não o mundo todo, mas as nações imperialistas estavam se fortalecendo, estavam se armando, formando alianças, até que veio eclodir esta guerra terrível, né? Na Primeira Guerra Mundial, dois grupos eles disputaram a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. Depois a Itália vai mudar de terreiro, vai pular aqui para a Tríplice Entente, que a Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, né? Então, e a gente viu também que o estupim dessa guerra veio realmente detonar a guerra com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era, inclusive, herdeiro do trono austro-húngaro, e foi assassinado, ele e a sua esposa, por um estudante sérvio, e daí começa este conflito mundial, tá certo? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela teve três fases. A primeira fase é o que nós chamamos de guerra de movimento, era aquele período onde as nações, elas, depois que começou a guerra, elas avançaram sobre os territórios umas das outras, que isso aí aconteceu um período muito curto. Só aconteceu esse período, essa primeira fase foi de agosto a novembro de 1914, né? Aconteceu que a Alemanha vai avançar, ela vai avançar contra a Bélgica, contra a Holanda, mas na verdade o que ela queria era chegar na França. Então a Alemanha ela vai fazer essa marcha aqui, olha, em direção à França, né, para chegar na França, só que ela teria de passar ali logo pela Bélgica e pela Holanda. Então, este período aí aconteceu logo muito forte. A Alemanha aproveitou tudo quanto tinha, toda a sua força armada, inclusive comandada aí por esse general Alfred von Schlieff, que a ideia era avançar com tudo que tinha direito sobre a França, né? Então, com uma quantidade absurda de soldados. Mas ela não foi bem sucedida, porque nesse confronto contra a França ela conseguiu reter o avanço alemão. Não aconteceu como ela estava esperando.
aconteceram muitas mortes, milhares de mortes, tanto do lado alemão quanto também do lado francês. Eu sei que essa primeira fase ela começa com a Alemanha, ela investindo tudo quanto tinha no que diz respeito a armamento bélico, a pessoa, principalmente em número de soldados, né? Passou aí de milhões de soldados, o que a Alemanha ela foi investir contra a França, e que não ficou muito atrás. Então morreu muita gente já neste primeiro conflito, né? Foi uma coisa absurda. Então esta foi a primeira fase. Neste período da guerra, nesta Primeira Guerra Mundial, já tínhamos algumas armas que foram usadas, digamos assim, com alto poder de destruição. A gente já tinha os navios, faltou aqui eu colocar os submarinos, a metralhadora, a espingarda, né, o avião, né, os tanques, a granada e a famosa arma, uma famosa arma terrível, arma biológica, uma arma química, né, que era uma espécie de gás de mostarda que fazia com que a pessoa ela morresse da pior maneira possível. Então já foram usados esse tipo de arsenal na Primeira Guerra Mundial. Vamos agora para a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que esta fase foi a maior de todas, aconteceu de 14 praticamente a 18, foi quase praticamente 3 anos dessa segunda fase, que é a chamada fase de guerra de trincheira, tá certo? Ou guerra de posição. Nesta fase da guerra, os exércitos eles não saíam guerreando uns com os outros, fazendo jornadas. Não, eles avançaram um período, aí depois eles cavaram verdadeiras valas sinuosas, valas que cobriam um homem, até mais do que isso, com 1,80 m de largura, apertada, mas que ali cabia uma tropa, muita gente. Então, por muito tempo, dos dois lados, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, eles disputavam de uma certa distância dentro dessas trincheiras. Dezenas e dezenas, chegava até a ter centenas de quilômetros de trincheira. Os soldados dentro dessas valas, desses buracos, para se protegerem, né? Dentro desses buracos, eles colocavam também sacos de areia nas bordas daquela trincheira, colocavam arame para dificultar a invasão dos soldados inimigos. E além disso também, né, eles colocavam madeira, eles muitas vezes revestiam as trincheiras de madeira, para evitar que alguém cavasse um túnel, ou até mesmo que alguma coisa pegasse eles de surpresa, né? Então, foi nesse momento aí aonde os exércitos eles avançavam, aí cavavam aquelas trincheiras e ficavam lá dentro daquelas trincheiras, lutando meses e meses e anos. Dentro dessas trincheiras, né? Digamos assim, muitas dessas trincheiras, elas eram mais testes de resistência do que mesmo poder de guerra, né? Dentro daquelas trincheiras, dentro daquelas valas que foram feitas, que muitas vezes aqueles soldados ficavam ali dias após dias, meses após meses, anos após anos. Olha só o que era que acontecia, só para vocês terem uma ideia, né, da questão do sofrimento que existia dentro das trincheiras. Primeiro, falta de higiene. Imagine só esse monte de homens dentro dessas trincheiras, apertados, com pouca mobilidade. Eles falam, pensa aí onde é que eles faziam as suas necessidades fisiológicas, onde é que eles urinavam, onde é que eles faziam cocô. Era lá dentro mesmo. Cavavam pequenos buraquinhos, faziam ali suas necessidades. Não era só uma vez, era todos os dias. Então, dali começou a causar um mau cheiro dentro daquelas trincheiras. Juntava mosca, juntava ratos, as pessoas elas adoeciam, né? Ali dentro daquele local, porque as pessoas não tinham medo de sair
e passarem por algum tipo de sofrer um tiro, de ser pego, né? Então, dentro das trincheiras era o local que existia muita morte, muita morte. Por exemplo, eles estão dentro dessas trincheiras, tinha soldado que passava meses e meses, alguns deles há anos sem tomar um banho, né? E tinha também uma doença chamada de pé de trincheira. Os soldados ficavam lá dentro daquelas trincheiras, sem muito como se locomover, se movimentar. Então, naqueles locais ali, né, sem ter como se movimentar, dava uma doença nos pés, ou pela frieza, ou por essa lama que eles pisavam, aquele local de pouca mobilidade, que os seus pés, muitas vezes, eles congelavam os pés, ou então paravam a circulação. Então, muitos soldados, eles perderam seus pés, perderam seus dedos, perderam os pés, muitos deles tiveram seus pés apodrecidos dentro das suas botas, e muitos deles ficaram aleijados por causa disso, muitos deles morreram. Nós temos notícias que nas trincheiras russas existia muitas ocasiões da fome ser extrema, porque era difícil os países enviar mantimentos, armas e remédios e alimento para esses soldados. Então, muitos deles, eles comiam, muitas vezes comiam ratos, comiam tudo que aparecia pela frente. Nos exércitos russos, nós temos notícias que as pessoas eles comiam até outros soldados mortos, para matar a sua fome. Então era uma guerra terrível. Ainda tinha aquela pressão psicológica de você estar dentro de uma vala e o medo de um avião sobrevoar, soltar uma bomba, atirar na pessoa. Então era um período terrível. Então essa fase aí de guerra, de trincheira, foi uma das fases mais difíceis. Né? Muita gente morria. Era uma tortura viver dentro dessas trincheiras, lutar nessas trincheiras e passar por aquilo que aqueles homens passaram. Né? Na frente oriental do exército alemão, vencia sucessivas batalhas contra os russos. Então, a Alemanha, no que diz respeito aos seus ataques à questão da Rússia, ela teve vários ataques bem sucedidos. Né? Tanto que a Rússia, com pouco tempo, ela vai sair da guerra. Ela vai envolver-se também com um conflito interno, a Revolução Russa de 1917, e ela vai sair da guerra. Nesta fase aqui, no ano de 1915, a Itália, ela muda de lado. A Itália, ela vai para a Tríplice Entente. Ela começa a guerra do lado da Tríplice Aliança, e aí ela recebe algumas promessas da Alemanha, né, do pessoal da Tríplice Aliança, e essas promessas não são cumpridas. A Itália ficou numa certa neutralidade. Eu sei que ela mudou de lado. Na verdade, ela mudou de lado e não interferiu muito. Né? No ano de 1917, a Alemanha ela ataca com submarinos, ela vai atacar a Lusitânia e aos navios brasileiros. É nessa fase aqui que o Brasil ele já era aliado da Tríplice Entente, mas ele vai entrar efetivamente na Primeira Guerra Mundial, né? Enviando algumas missões de alimentos, de ajuda humanitária, com até algum armamento, pouco, mas enviou, tá certo? Mas nesse momento, quando a Alemanha ela tanto ataca navios brasileiros, como também ataca navios que vinham da Rússia, navios que vinham dos Estados Unidos, né, para alimentar a guerra com armas, com alimento, é daí onde o Brasil também vai entrar no conflito. No ano de 1917, como eu já havia dito, a Rússia ela vai se retirar deste conflito, depois de várias derrotas, depois de muita gente morta. Quando eu digo muita gente,
não é questão de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 10.000, de 50.000 pessoas, era muita gente morrendo, e ela já estava também vivendo uma dificuldade interna, dali ela ia passar por uma revolução, a chamada Revolução Russa, quando o país iria adotar definitivamente o socialismo, o comunismo, de um modo geral, e no dia 6 de abril de 1917 é que os Estados Unidos ele vai entrar nesse conflito, né? Principalmente a partir do momento que a Alemanha ela vai fazer ataques aos Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos tinham um interesse de participar dessa guerra, né? Tanto por uma questão dele ter sido atacado, mas também era um interesse econômico. Era muito interessante que a Tríplice Entente ela derrotasse a Alemanha, porque os Estados Unidos tinham feito muitos investimentos, tanto em dinheiro como em armamento para a Tríplice Entente. Então, se a Tríplice Entente ela ganhasse a guerra, era uma segurança de que esses países iriam pagar aos Estados Unidos todo o investimento que ele tinha feito, né? Então, os Estados Unidos, ele nunca fez nada de graça para ninguém. É um país, né, que realmente é muito maquiavélico, não sei se eu posso usar nessa expressão, mas os Estados Unidos, ele é muito perspicaz, ele é muito perverso, ele é muito cruel em determinados aspectos, tá certo? Então, no dia 6 de abril de 1917, já praticamente chegando ao final do conflito, os Estados Unidos ele vai entrar na confusão. Tá? A terceira fase da Primeira Guerra Mundial é o que nós chamamos de Segunda Guerra de Movimento. Não vamos confundir. Quando eu digo aqui Segunda Guerra, não tem nada a ver com a Segunda Guerra que aconteceria do ano 39 a 45. É porque a primeira fase da guerra foi chamada Guerra de Movimento, a segunda foi a chamada Guerra de trincheira, e a terceira fase da guerra foi, mais uma vez, a guerra de movimento. A guerra de movimento, quando, mais uma vez, os países eles avançavam sobre os outros com o intuito de derrotá-los, de tomar os seus territórios. Né? Então, em março de 1918, a Rússia, como eu já havia falado, ela sai oficialmente da guerra. Os alemães viram que a Rússia tinha saído da guerra, ela pôde agora se concentrar mais contra a França, que era a sua inimiga, podia fazer ataques mais violentos, né? As forças da Entente, ou da Tríplice Entente, reagem e forçam os alemães a recuarem. Mais uma vez, lá na França, naqueles mesmos locais onde ela havia investido no começo da guerra, ela volta e mais uma vez ela é, digamos assim, derrotada. O Império Austro-Húngaro se esfacela, que era aliado da Alemanha. Acontece uma revolta interna na Alemanha e aí o imperador Guilherme II ele vai renunciar, já vai gerar um conflito interno na Alemanha, além do país estar em dificuldade, gastando com guerra, perdendo a guerra, o povo sendo cobrado, os impostos sendo cobrados, tudo se canalizando para essa guerra, e aí teve mais esse conflito interno na Alemanha que veio contribuir mais ainda para que a mesma saísse derrotada dessa Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 1918, o governo alemão ele proclama a República, e assina a sua rendição, uma espécie de armistício. Ela assina, nós estamos desistindo. Ela aceita a derrota. Foi nesse momento onde a Primeira Guerra Mundial ela chega ao seu final. Mas o interessante é que quando a Primeira Guerra termina, já estava sendo organizada a Segunda, porque como a Alemanha ela perdeu a guerra, ela sofreu muitas sanções, como nós vamos ver aqui agora. Então, a população alemã ela ficou tão revoltada, tanto com a perca da guerra, como com as sanções, com
com aquilo que as outras nações cobravam da Alemanha, que ela praticamente já começou a se desenhar, a se programar para a Segunda Guerra Mundial, né? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 13 milhões de pessoas morreram nesta guerra. Alguns autores colocam aí 10, 11, mas alguns autores chegam a dizer que na Primeira Guerra Mundial 13 milhões de pessoas perderam as suas vidas. 13 milhões de pessoas em 4 anos de conflito, né? Os Estados Unidos vendendo armas, vendendo equipamento, emprestando dinheiro, né? Se envolvendo no conflito, foi o país que saiu. Não sei se eu posso dizer que alguém sai ganhando de uma guerra, mas se eu pudesse dizer que se teve um país que saiu de fato ganhando com a guerra, foi os Estados Unidos. Evidentemente que a Tríplice Entente saiu ganhando com a Inglaterra, a França, né, a Itália, elas saíram ganhando com a guerra, mas saíram também muito destruídas, saíram com muitas baixas. Mas os Estados Unidos ficou de fora, praticamente de fora, né? Entrou na guerra, teve alguns soldados que morreram, não foram poucos, mas ela saiu economicamente e belicamente muito preparada e vitoriosa, né? E aí veio o que nós chamamos de a paz dos vencedores. A Alemanha, ela é declarada culpada, né, pela guerra, e aí ela vai sofrer algumas sanções. Vamos ver aqui as consequências, né, da Primeira Guerra Mundial, principalmente as consequências para a Alemanha. Ela vai devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, que ela tinha tomado no passado. Ela vai perder todas as suas colônias, ela vai perder 1,7% do seu território, ela vai ter de indenizar os países vencedores, ela vai se limitar a ter um exército que não passe mais do que 100 mil homens, proibição de fabricação de navios de guerra, proibição de se unir novamente com a Áustria para formar qualquer outro conchavo, crise econômica sem precedente na Alemanha, nunca se viu tanto isso, e outra foi a questão do revanchismo alemão, né? Que aí o ódio que eles tinham contra os franceses, aí isso aí veio ser alimentado cada vez mais. E na época foi formada uma espécie de Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela foi formada, mas não tinha participação nem dos Estados Unidos, nem da Rússia e nem da Alemanha. E essa Liga das Nações, ela praticamente estabelecia como as consequências dessa guerra, o que deveria ser feito, né? Na verdade, essa Liga das Nações foi a primeira tentativa de se criar uma organização que promovesse, que mantesse a paz mundial. Ela não deu certo, porque com pouco tempo a Segunda Guerra começa, né? E aí, depois da Segunda Guerra, é criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá bom? Eu deixo para casa para vocês uma atividade, tá bom? Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Depois que vocês pesquisarem, vocês vão responder essas 3 questões aqui, tá certo? Aí vocês enviam para mim a 24 horas no máximo da aula de hoje. Então, vocês terão um dia para enviar para mim esta pesquisa realizada com essas perguntas devidamente respondidas, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula e que o nosso bom Deus assim nos abençoe.